Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da segunda semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: em relação ao gráfico de energia em função do desenvolvimento de uma reação química hipotética, faça o que se pede. Letra A, qual o valor e a unidade de medida da energia de ativação e o ΔH. E letra B, determine se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Então, olha só, vamos começar pela letra A. Qual o valor e a unidade de energia da energia de ativação? Então, pessoal, a energia de ativação nada mais é do que a energia mínima necessária para que uma reação ocorra, tá? E para essa reação ocorrer, as moléculas vão acabar colidindo, tendo a energia necessária, que é a energia de ativação, e a orientação necessária, a gente tem a formação de um complexo ativado, que é uma estrutura aqui intermediária, instável, que acaba se formando para depois se formarem os produtos, tá certo? Então, a diferença de energia aqui, entre os reagentes e o complexo ativado que está aqui, ou o estado de transição, nós temos, então, a energia de ativação. E aqui já está dizendo para a gente, 13 o quê? Está dizendo aqui, quilojoules por mol. Então, a energia de ativação vale 13 quilojoules por mol. Tá certo? Então, aqui nós temos a energia de ativação e também nós temos a unidade, com quilojoules por mol. Ok? A outra coisa é o ΔH. O pessoal está dizendo aqui já a setinha, o ΔH. Tá? Bom, se aqui é 25, isso aqui tudo 25, e aqui a energia de ativação é 13, tá certo? Então, significa que o ΔH teria um valor de 12, que é a diferença de 25 e 13. Mas observe o seguinte aqui, que os produtos, que estão aqui, que é simbolizado por 2, está num patamar de energia mais baixo do que os reagentes, que é 1, ok? Então, olha só. É 12 em valor absoluto ΔH, mas se a gente for olhar o sinal, vai ser negativo. Por quê? Porque os produtos aqui têm uma energia mais baixa do que os reagentes. Então, eu posso dizer que o ΔH ele vale menos 12 quilojoules por mol. Tá certo? O 12 a gente já fez a conta, o 25 menos o 13, e a gente pode, então, analisar aqui que os produtos estão num valor de energia mais baixo. Tá? E é justamente isso aqui a resposta da letra B. Determine se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Bom, se o ΔH é menos 12 kJ por mol, isso significa que é um processo exotérmico. É um processo que libera energia, tá certo? Quando a energia dos produtos é mais baixa do que a energia dos reagentes, a gente tem um processo exotérmico, um processo que libera energia, ok? A questão de número 2 diz: escreva o que a energia de ativação significa dentro da teoria das colisões, tá? Pessoal, eu já expliquei na questão de número 1. A energia de ativação vai ser simplesmente a mínima energia, a energia necessária para que a reação possa acontecer, Dentro da teoria de colisões, tá? O que significa? Significa o seguinte, as moléculas precisam, as partículas do sistema precisam se chocar, tá? Elas precisam colidir. E para essa colisão ser efetiva, precisa ter uma energia mínima necessária, que é a energia de ativação, e também uma orientação favorável, tá certo? Aí eu vou formar um complexo ativado, um estado de transição, e depois vai haver a formação dos produtos, tá certo? Então, nós podemos colocar da seguinte maneira: a energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado, permitindo a ocorrência da reação química. A questão de número 3 diz, a taxa de desenvolvimento de uma reação, também conhecida como a rapidez de uma reação química, depende 1. Do número de colisões entre as moléculas, 2. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação, 3. Se as moléculas formam produtos em poucas etapas. Estão corretas as alternativas? E aí são várias opções. A gente quer saber o seguinte: essas afirmações aqui estão corretas ou não? Então vamos analisar cada uma delas. A primeira diz:
do número de colisões entre as moléculas. Isso é sim verdadeiro, tá certo? Quanto mais as moléculas colidirem, maior vai ser a chance da colisão ser efetiva, né? Maior vai ser a chance de ter uma energia necessária e de ter também a orientação favorável. Tudo bem? Então precisa ter as duas coisas, tá? Então quanto mais o sistema, né, as moléculas do sistema colidirem, maior vai ser a chance da colisão ser efetiva. 2. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. Com toda certeza, para uma colisão ser efetiva, né, precisa ter energia cinética suficiente, a energia de ativação, tá certo? Então, se a energia cinética das moléculas, né, for alta, tá certo? Então, maior vai ser a chance dessa colisão ser efetiva, porque precisa ter uma energia mínima necessária, tá certo? Então, se a energia cinética das moléculas for baixa, tá? Então, essa reação, ela provavelmente vai ser uma reação lenta. E 3, se as moléculas formam produtos em poucas etapas. Isso, de certa forma, também é verdadeiro, né? Se um processo demora muitas etapas para acontecer, a tendência geral é que essa reação também seja lenta, tá bom? Isso nem sempre vai acontecer, tá? Existem reações que acontecem em várias etapas, que são mais rápidas do que reações que acontecem em poucas etapas. Tá? Mas, de um modo geral, a gente pode dizer sim que pode depender, sim, que a rapidez da reação depende, sim, do número de etapas, ok? Então, aqui nós estamos procurando a alternativa A. 1, 2 e 3 são alternativas corretas. Quarta questão diz o seguinte, ó, assinale V para verdadeiro e F para falso. Justifique se a afirmação for falsa. Né? A primeira aqui nós temos o seguinte, ó, o oxigênio, O2 do A, é um dos responsáveis pela deterioração do suco da laranja. Com certeza, né? O O2 ele é um agente oxidante bom, então ele vai acabar deteriorando, oxidando várias substâncias que tem lá no suco da laranja. A próxima diz o seguinte, ó, ao duplicar a concentração dos reagentes em uma reação não elementar, a velocidade diminui. De um modo geral, pessoal, a tendência é que quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, né, a reação acaba, né, aumentando também, tá? De um modo geral, é isso que acaba acontecendo, tá certo? Como a reação é não elementar, não necessariamente, tá? Você aumentar a concentração de um determinado reagente vai aumentar a velocidade da reação, tá certo? Mas diminuir, tá? Até pode acontecer em alguns casos, tá? Pode até acontecer, mas de um modo geral, tá? O aumento da concentração de reagentes leva a um aumento na velocidade da reação química, ok? Então, isso aqui é falso. A próxima diz, o aumento da energia em uma reação aumenta as chances de colisões efetivas. Isso também é verdadeiro, óbvio, tá? Para uma colisão ser efetiva, precisa ter energia necessária e uma orientação favorável. Se você aumenta a energia, obviamente você vai ter mais partículas, né, que vão ter energia mínima necessária para poder, né, atingir o estado de transição, né? Então você vai superar a energia de ativação da reação química. Então, ok, também está correto. O próximo item diz o seguinte, a geladeira é um equipamento útil para retardar a velocidade de reações de alimentos. Esse item é verdadeiro, porque quando a gente aumenta a temperatura do sistema, a tendência é aumentar a velocidade da reação. Por outro lado, se a gente diminui a temperatura, a gente diminui também a velocidade das reações, de um modo geral. Tá certo? Então, na geladeira, a gente está diminuindo a temperatura, tá, que o alimento está ali submetido. Então, a gente também vai acabar diminuindo as velocidades das reações, né, de deterioração daquele alimento. A última alternativa diz uma batata é cozida mais lentamente em pedaços do que inteira. Tá? Isso aqui é falso. Tá? Então, em pedaços, a gente tem uma maior superfície de contato. De um modo geral, quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Tá certo? Então, nesse caso, se a gente cozinhar uma batata em pedaços, a tendência é que o tempo de cozimento seja reduzido. Tá certo? Então, a batata ela é cozida mais rapidamente em pedaços do que inteira, tá certo? Então é o oposto do que está sendo dito aqui.